Oi, turma. Bom dia a todos. No nosso último vídeo, nós fizemos uma demonstração de como que é possível nós efetuarmos o cálculo da perda de carga em meios filtrantes expandidos. Hoje, nós vamos fazer um exemplo de cálculo. Nós vamos fazer dois exemplos de cálculo e mostrar como é possível nós efetuarmos o cálculo da perda de carga em meio filtrante expandido com a expressão que nós demonstramos no nosso último vídeo. Então, nós vimos no nosso último vídeo que nós podemos empregar esta expressão para cálculo da perda de carga em meio filtrante expandido. E nós vimos algumas características importantes da utilização desta expressão, as características dela. Primeiro, que a perda de carga durante a expansão é constante. O segundo ponto importante é que a perda de carga ela independe da velocidade ascensional de água de lavagem. São dois pontos relevantes. O terceiro ponto é que a perda de carga não depende da granulometria do meio filtrante. E, na verdade, ela depende tão somente das características físicas do meio filtrante, como altura, porosidade, massa específica do meio filtrante e a massa específica da água que está inserida nessa expressão. Então, nós vamos dar uma olhada, nós vamos tentar fazer dois cálculos de perda de carga para meios filtrantes expandidos com características distintas. Para o uso desta expressão, é importantíssimo que nós tenhamos alguns cuidados. Primeiro, com relação a unidades. Muitas vezes a gente erra muito em unidades, não são apenas alunos de graduação que cometem equívocos com unidades. Eu mesmo erro sempre, então a gente sempre tem que ter muito cuidado com unidades. Esta expressão que nós demonstramos no nosso último vídeo, ela é dimensionalmente correta. Como essa perda de carga foi calculada por meio da equação de Bernoulli, esta perda de carga, uma vez calculada, ela é dada em metros de coluna d'água. A massa específica do meio filtrante e a massa específica da água, todas essas unidades precisam ser equivalentes, iguais. Então, normalmente no sistema internacional, a massa específica do meio filtrante nós colocamos em quilos por metro cúbico. E a massa específica da água, por sua vez, também tem que ser em quilos por metro cúbico. Veja que aqui eu tenho uma unidade de massa específica em quilos por metro cúbico e aqui tem que ser também em quilos por metro cúbico, porque essas unidades vão cancelar. A porosidade do meio filtrante é um número adimensional, ela não tem unidade. E a altura do meio filtrante é em metros. Então isso faz com que a perda de carga seja calculada em metros de coluna d'água. Portanto, é uma expressão dimensionalmente correta. Nós temos que ter, primeiro, muito cuidado com o uso das unidades. Bom, feito isso, então nós vamos fazer dois cálculos de perda de carga em meio filtrante expandido. O primeiro exemplo de cálculo é um filtro típico, um filtro rápido por gravidade típico, do tipo dupla camada areia-antracito. Semelhante a esse aqui. Ou seja, eu tenho um meio filtrante que é constituído por uma camada de areia e por uma camada de antracito. E aí nós vamos efetuar o cálculo para este meio filtrante. Se vocês quiserem mais informações deste meio filtrante, vocês podem dar uma olhadinha no canal, eu tenho um vídeo onde apresenta esse meio filtrante com mais detalhes. Eu vou colocar aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu vou apresentar rapidamente para mostrar que no canal nós temos esse vídeo deste meio filtrante. Vocês podem dar uma olhada com mais detalhes. É este meio filtrante aqui. Tá certo? Esse meio filtrante aqui. Tá certo? Tá? Então nós vamos fazer um cálculo desta perda de carga para este meio filtrante. Esse meio filtrante de tipo dupla camada areia-antracito, especificamente, é da ETA do Guaraú, ETA Guaraú, que é operada pela Sabesp. Bom, só que para isso, a gente precisa das características físicas do nosso meio filtrante. E o segundo exemplo que nós vamos fazer é um filtro rápido por gravidade do tipo camada profunda. Este filtro aqui. Esse filtro aqui é um filtro que surgiu na década de 70, década de 80. É um filtro do tipo camada profunda. A altura do meio filtrante é da ordem de 1,5 metros e é um filtro que foi instalado, foi implantado na ETA Ataiaçupeba, também operada pela Sabesp. Se vocês quiserem também dar uma olhada nesse filtro, isso aqui é um pequeno piloto demonstrativo para fins de visitação pública, também vocês podem dar uma olhadinha, tem lá no canal, tem o vídeo deste filtro em particular. Nós vamos também fazer um cálculo desta perda de carga para este filtro aqui. Bom, para isso eu preciso definir algumas características importantes. Nós vimos que na nossa expressão, que nós demonstramos, nós precisamos da massa específica do material filtrante. Como nós vamos trabalhar com areia e com antracito, normalmente a areia tem massa específica em torno de 2.650 a 2.700 kg por metro cúbico.
O antracito tem massa específica menor, normalmente fica de 1.400 a 1.700 quilos por metro cúbico. Então, nós vamos adotar um valor característico tanto para a areia como para o antracito, e nós precisamos da porosidade. Lembra que a porosidade é um parâmetro, é um índice físico que me relaciona, é uma relação entre o volume de vazios pelo volume total do meio filtrante, que incorpora os vazios mais as partículas propriamente ditas. A areia, normalmente, a porosidade situa-se entre 0,4 a 0,45 e o antracito normalmente fica de 0,5 a 0,6. Então, nós vamos definir, a gente precisa definir alguns valores característicos dos nossos meios filtrantes, de tal forma que a gente possa, de fato, fazer o nosso cálculo da perda de carga para meios filtrantes expandidos. O nosso filtro dupla camada areia-antracito, que está aqui, nós vamos admitir que a areia, nós temos uma altura de 30 centímetros, uma massa específica em torno de 2.650 kg por metro cúbico e uma porosidade de 0,43. Nós vamos admitir para o antracito uma altura de 50 centímetros, uma massa específica de 1.600 kg por metro cúbico e uma porosidade de 0,55. A gente precisa da massa específica da água. Eu fixei um valor de temperatura da água igual a 18 graus Celsius. E aí, uma consulta aos livros de mecânica dos fluidos, a gente sabe que para essa temperatura, a massa específica da água, a gente pode adotar como sendo 998,59 kg por metro cúbico. A temperatura é um parâmetro que a gente tem que fornecer, porque ela vai, por sua vez, influenciar numa propriedade física da água que é importante, que é a sua massa específica. Então, a gente tem que definir a temperatura da água. Feito isso, nós temos todos os elementos que nos permitem calcular a perda de carga para meio filtrante expandido. E aí, veja como é simples. Como nós temos, no nosso primeiro caso, um filtro do tipo dupla camada, areia e antracito, nós temos areia mais antracito. É, na verdade, como se fosse um conjunto de duas tubulações em série. Então, para calcular a minha perda de carga para esse meio filtrante, que é dotado de dois materiais distintos, eu preciso fazer uma somatória. Eu preciso calcular a perda de carga na areia mais a perda de carga no antracito. Ou seja, hidraulicamente você admite como sendo um conjunto de duas tubulações em série, com diâmetros diferentes. Então, eu vou utilizar essa expressão, só que eu vou fazer uma somatória. Eu vou fazer uma somatória da perda de carga na areia mais a perda de carga no antracito. Vamos fazer para a areia. Massa específica da areia, 2.650 kg por metro cúbico, menos a massa específica da água, dividido pela massa específica da água. 1 menos a porosidade, 0,43. Altura da camada de areia. Vamos fazer agora para o antracito. O antracito nós temos uma massa específica de 1.600 kg por metro cúbico, menos a massa específica da água, dividido pela massa específica da água. Multiplicamos por 1 menos a sua porosidade, a porosidade 0,55, e a altura do antracito. Isso vai me dar uma perda de carga de 0,42 metros. Ou seja, veja como esse cálculo é simples, muito simples. Basta que nós conheçamos as propriedades físicas do material, mais a massa específica da água. E o cálculo é feito de forma super simples. Vamos fazer agora o nosso segundo cálculo. Um filtro do tipo camada profunda de areia. Quanto de areia? 1,5 metros de altura, ou 150 centímetros. Massa específica da areia, mesma coisa, 2.650 kg por metro cúbico, porosidade 0,43. Temperatura da água, 18 graus Celsius, e nós temos o nosso valor de massa específica da água. Como eu só tenho apenas um único material filtrante, então basta eu fazer o cálculo tão somente para areia. Então, a nossa perda de carga, 2.650 kg por metro cúbico, menos a massa específica da água, dividido pela massa específica da água, tá aqui, 1 menos 0,43, porosidade, vezes 1,5 metros. Isso me dá uma perda de carga de 1,41 metros. Então, veja como os dois valores eles são distintos. Um filtro dupla camada areia-antracito, 0,42 metros. Para um filtro camada profunda de areia, veja como a nossa perda de carga ela é bem maior, 1,41 metros. Então, por que eu preciso dessa perda de carga? Preciso desses valores para fazer todo o meu cálculo hidráulico do meu sistema de lavagem de filtros. Aqui, um comentário. Vocês podem estar se perguntando, mas eu tenho aqui areia. E muitas vezes nos filtros eu tenho uma camada suporte, que faz a transição do meio filtrante até o sistema de drenagem. E aí se pergunta, mas e esta camada suporte não tem perda de carga? Tem perda de carga.
mas normalmente a camada suporte ela não está submetida à expansão. Então nós precisamos calcular essa perda de carga utilizando uma outra expressão. Eu não posso admitir, e normalmente nós não temos a expansão da camada suporte. Então eu não posso utilizar esta expressão. O cálculo da perda de carga para a camada suporte tem que ser feita utilizando-se outra expressão. Posteriormente eu vou apresentar um vídeo a esse respeito. Então, turma, basicamente é isso, muito simples, não tem maiores segredos. Se vocês quiserem observar muitos outros vídeos dentro da engenharia sanitária e ambiental que eu tenho no canal, dá um pulinho lá. Vocês têm muitos outros vídeos de inúmeros sistemas de filtração, sistemas, lavagens, etc., entre muitas outras coisas. E o livro que vocês podem fazer download diretamente no site, no meu site particular, o sidneyseckler.com, o www.sidneyseckler.com. Vocês podem ir lá e fazer o download do livro para continuarem os estudos de vocês. Então, turma, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém quiser eventualmente tiver algumas outras dúvidas e que eu possa auxiliá-los, também deixe nos comentários e a gente vai vendo como que é possível ajudar todos com algumas pequenas outras demonstrações, exemplos de cálculo, de tal forma a tornar a nossa vida dentro da engenharia sanitária e ambiental mais simples. E, na verdade, é simples. Sabendo aonde as coisas vêm, sabendo a origem das coisas, tudo fica muito mais simples, tá bom? Então, agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo, assim que possível, tá bom? Abraço a todos.